chama de programa de saúde. Nós vamos copiar a parte da anticoncepção que a gente estava copiando, de vasectomia e ligamento de trompas hoje, tá? Vou apresentar a tela para vocês. Semana passada a gente começou o texto, aí fizemos uma tabelinha com os principais métodos anticoncepcionais, mas a gente só comentou, só escreveu a explicação da pílula. Hoje a gente vai escrever a explicação da vasectomia e do ligamento de trompas. Aí, na semana que vem, a gente vai chegar na parte do preservativo. Aí eu vou trazer o preservativo feminino para vocês verem como que é. Quem nunca viu, semana que vem vai conhecer. Ai, vou ter que apagar esse quadro aqui também, né? Vocês conseguem ver daí de trás ou querem que aumentem um pouquinho mais? Assim tá bom? Pessoal de casa, assim tá bom para vocês também, a letra? Por quê? Ah, sim. Inclusive, um conhecido meu ontem fez essa cirurgia. Não, o esperma ele continua sendo produzido, porém, sem o espermatozoide. O espermatozoide é que não chega até o líquido, né? Ó. Sim. Ah, eu não acredito. Aham. Cortou errado. Gente, eu não acredito. E, assim, hoje em dia é uma cirurgia muito simples. Que a chance de erro é mínima. Entendeu? É muito rápido, é coisa de 20, 30 minutos no máximo. Você, claro, né, leva anestesia, mas é anestesia local, você nem dorme, você fica acordado, e a cirurgia é tão rápida. E, assim, o risco de você ter complicação é quase que zero. Então, seu avô teve muita falta de sorte, porque em relação à da mulher, né, que é a de baixo, se a gente comparar os riscos que a mulher pode sofrer, é muito maior do que a do homem, entendeu? O correto seria, né, sempre o homem se disponibilizar em fazer, e não a mulher, porque a mulher fazendo, o corpo dela muda demais. Então, algumas mulheres sentem dores, mesmo depois da cirurgia.
Então, é um pouco mais complicado para a mulher esse processo de laqueadura do que o homem. O do homem é muito simples, entendeu? Então, seria mais conveniente sempre o homem fazer. Num casal, né? Se eles optarem por não quererem mais ter filho, seria bom sempre o homem tomar essa atitude, mas nem sempre isso acontece. Aí a mulher vai, como ela não quer mesmo ter mais, aí ela vai e faz o ligamento de trompas. Mas hoje em dia é muito tranquilo. Vai para o hospital para fazer, mas volta no mesmo dia para casa, entendeu? Não precisa ficar internado, nada disso, é bem tranquilo. Bom, então vamos copiar esses dois aí. A vasectomia, né, que é a primeira aí, que é a cirurgia do homem, para o homem não engravidar mais nenhuma mulher. E o ligamento de trompas, que é a cirurgia da mulher, que eu comentei com vocês, que é um pouco mais difícil, porque o médico só faz se você tiver mais de 2 filhos, de 2 em diante, né? Se você tiver um filho só, o médico não faz, porque acha que a mulher pode se arrepender depois, né? Então, acaba ficando um pouquinho mais difícil nesses casos da mulher conseguir. Só quando ela tem do segundo em diante, né? Tem 2 filhos, aí vai conseguir. Tem 3 filhos, teve o terceiro filho, vai conseguir. Se ela optar por fazer o ligamento de trompas, ela consegue. Agora, quem tem um filho só, eles não fazem. Nem você pagando, nem não faz. Então, o esperma, qual a diferença do esperma para o espermatozoide? O esperma é aquele líquido todo, tá? Então, por exemplo, quando o homem entra no processo de ejaculação, o que ele vai liberar do corpo dele? O esperma, que é esse líquido. Se a gente pegar esse líquido todo e colocar num microscópio, a gente vai contar ali milhões de espermatozoides. Naquela porção, que não é uma porção muito grande, né? Uma porção pequena, sai ali milhões de espermatozoides e apenas um fecunda o óvulo. Né? Depois, todos os outros permanecem no corpo da mulher, mas em 24 horas eles morrem. Né? É uma célula só, então eles morrem. Mas esse líquido todo é chamado de esperma. E aí, naquela amostra ali de esperma, tem milhões de espermatozoides. É diferente. O espermatozoide é o nome da célula reprodutora do homem. Né? Isso. E já o esperma, não. O esperma é aquela concentração. Oi? É o líquido em geral, Aí ali naquele líquido tem milhões. Cada homem produz, assim, uma determinada quantidade. E se tem um exame, né, hoje em dia, que é chamado de meninas, vamos copiar, anda. E existe... É claro! Não, é para copiar, gente. Como é que vocês vão fazer o dever depois? E tem hoje em dia um exame que é chamado de espermograma, que o homem faz, né? Quando, por exemplo, quando o homem casa. E aí, quando o homem e a mulher casam, eles têm uma série de exames que eles fazem antes de casar, que é chamado de exames pré-nupciais. Então, eles fazem vários exames. E um desses exames é o espermograma, que é para saber a quantidade de espermatozoide que o homem produz em cada ejaculação. E aí ele colhe esse material e leva para o laboratório, ou melhor, colhe lá mesmo, né, no laboratório. Isso, é mais ou menos assim, Dizem que é bem complicado você fazer esse exame, porque você
você fica numa sala, né? Meu marido já fez esse exame antes da gente ter a minha filha, ele fez também. Você fica numa sala sozinha, as salas são individuais, e aí é mais ou menos isso. Você tem um tempo para colher esse material, aí você coloca num potinho e entrega ao funcionário, né, do laboratório. Aí, depois de alguns dias, esse exame fica pronto, e aí no exame eles fazem essa contagem de quantos milhões de espermatozoides tem ali. E aí, pela quantidade, o médico sabe se o homem ele consegue engravidar uma mulher com facilidade, ou se ele tem alguma dificuldade ou algum problema em engravidar uma mulher, entendeu? Pela quantidade, porque ele não pode ter uma quantidade muito pequena. Tem que ter uma quantidade razoável. Sim. Isso. Caramba. Impossível de engravidar uma mulher. Ele nunca vai conseguir ser pai. Sim, isso. O José está falando aqui sobre os anabolizantes, né? Que o homem era um fisiculturista, então ele utilizava alguns hormônios, né? Para ficar com aquele corpo que os fisiculturistas têm. Então, na maioria das vezes, eles usam anabolizante. E o anabolizante é uma substância química que impede essa produção de espermatozoide. Então, a quantidade de espermatozoides que um homem que pratica esse esporte tem é uma quantidade bem inferior. Então, para ele chegar a conseguir engravidar uma mulher, é quase que impossível. Então, se ele quiser ter filho, ele vai ter que parar, vai ter que fazer uma pausa nessas substâncias que eles utilizam, que não são substâncias legais, tá? Não é permitido a comercialização. Quem utiliza isso é de forma ilegal, não é autorizado aqui no Brasil a utilizar essas substâncias, mas a gente sabe que muitas dessas pessoas, algumas pessoas também que gostam bastante de academia, né, utilizam para ficar forte mais rápido, para ter aquele corpo com músculo desenvolvido mais rápido. Mas aí, em compensação, afeta esse lado reprodutivo, né? Ele vai ter dificuldade. Ah. Isso, são as etapas, né? O mais magrinho, isso. Isso, aham. Pode dar sobrecarga na próstata. Sim, sim. Isso, é verdade. Aí tem que tomar uma suplementação que ela inibe esse processo. Sim, é verdade. E em alguns casos, né, eles testam, eles usam tantas substâncias que algumas dessas substâncias não são feitas nem para serem usadas por seres humanos. Isso, usam de animais, exatamente. Aí por isso que dá todos esses efeitos colaterais depois, né? É muito perigoso. Na internet tem muita coisa sobre isso. Quando eu fazia faculdade, eu li bastante coisa sobre isso. Existem alguns vídeos também, que são até vídeos assim, bem pesados, de pessoas que morreram por conta do excesso desses anabolizantes, porque como ele aumenta, né, o músculo, ele faz com que o músculo cresça numa proporção assim rápida,
Ao mesmo tempo que ele cresce, ele inflama o músculo. Então, a pessoa pode ter uma inflamação assim generalizada pelo corpo inteiro e vir a óbito. Então, eu vi, já assisti bastante vídeo já sobre isso, que eu também gostava dessa parte, né, de entender o porquê que as pessoas usam isso, né? Porque assim, você quer ter um corpo legal, você quer ser forte, faz a atividade física, né? Malha para isso, não precisa você usar. É, é, sim. Lá no meu prédio, onde eu moro, tem um rapaz, ele já agora já deve ter uns. Eu tô com 41. Eu era criança, ele já era adulto, ele deve ter hoje em dia uns 60 anos, mas não parece ter 60 anos. Parece ter bem menos, porque ele sempre teve academia, né? Ele é dono de academia. E, assim, um período da época dele, ele começou a trabalhar com essas substâncias que são proibidas. E aí, acho que alguém ficou sabendo, alguém denunciou ele mora lá no meu prédio. Só que eu moro no bloco 2, ele mora no 1. Alguém denunciou e a polícia chegou até ele. É. E hoje em dia, até hoje, né, isso já faz muito tempo, deve ter aí mais ou menos acho que uns 20 e poucos anos isso, essa história. Mas até hoje ele responde por isso. De 6 em 6 meses ele é obrigado a se apresentar na polícia, né? Ele não pode viajar, não pode sair do estado sem autorização por conta disso, porque ele trabalhava com essas substâncias que são proibidas. Não, não. Eles devem fazer alguma coisa ali, devem usar alguma substância que, tipo, camufla, entendeu? Que no teste não aparece que ele utilizou aquela substância. Alguma coisa ele deve utilizar para não acusar, porque tem competições, né, disso. Então, na competição, eles devem fazer algum exame, né, para ver se a pessoa está com alguma substância que não pode ser usada. E não acusa, não aparece. E a gente sabe, visualmente vendo ali aquela pessoa, você sabe que a pessoa usa. Pessoal de casa quer falar alguma coisa? Alguém Não, me chamou aí? Não? Ó, fala. Ó. Hum. Hum. Uhum. É. É. Com certeza. Sim. Com certeza. Isso. Até o organismo desintoxicar disso. É. E a mesma coisa acontece com as mulheres. Nas mulheres ainda é pior, né? Porque quando elas utilizam essas substâncias, são substâncias em que no corpo do homem suportam um pouco melhor. Já na mulher não, porque o organismo da mulher ele é mais sensível, mais delicado. E aí o que acontece? Não sei se vocês já observaram quando as mulheres elas praticam esses esportes,
Isso, até a voz modifica, né? Fica uma voz grossa. Por quê? Porque ela está utilizando ali um hormônio que combina exatamente com o corpo masculino, não com o dela, né? Então, modifica muito a voz. E futuramente também, ela também vai poder ter problemas na hora de engravidar, porque ela está injetando um hormônio no corpo dela que não é o hormônio dela. A gente até tem um pouco de testosterona, sim, mas é uma concentração baixíssima, né? Porque nós somos mulheres. Agora, no corpo do homem, não. Essa concentração, ela é um pouco maior. Igual a outra aluna ali estava perguntando. A aula de lá, hoje, é o inverso da de vocês. Eles viram terça-feira essa parte que vocês estão vendo hoje, e o que a gente estudou na terça-feira, daquela parte das glândulas, as estruturas anexas da pele, eles viram hoje. Aí a aluna perguntou assim, mas professora, eu tenho leite? Porque eu tenho glândula mamária, eu tenho leite agora? Por exemplo, agora, se eu quiser, eu tenho leite? Falei, não. Isso. O que acontece com o corpo da mulher? Nós temos, os homens têm a glândula mamária também, porém não são desenvolvidas. Na gente, né, a glândula mamária ela se desenvolve. Só que ela só vai produzir o leite quando a mulher estiver grávida. Quando a mulher está grávida, ela aciona no corpo dela um tipo de hormônio que libera esse leite. Se ela não estiver grávida, ela não tem o porquê produzir o leite, porque ela não vai precisar desse leite para nada, ela não vai precisar amamentar ninguém. Então, esse hormônio ele não é ativado, tá? Então, volto a falar para vocês. O nosso corpo, ele é perfeito. Basta a gente cuidar e saber utilizar ele da melhor maneira possível, porque cada parte tem a sua função, cada parte vai fazer com que funcione, né, da melhor maneira possível. É claro que com o avanço da medicina, a gente sabe que existem hoje alguns métodos que às vezes facilitam um pouco na sua vida, como esse aí que vocês estão escrevendo hoje, né? A gente tem como hoje em dia impedir uma gravidez fora da hora, que a gente não queira, né? Então, por exemplo, a mulher ela já tem 2 ou 3 filhos, ou 4 filhos, sei lá, quantos tiverem. Ela não quer ter mais. A medicina ela chegou num tal ponto em que ela consegue desenvolver alguns métodos que facilitam a vida do ser humano, como é o caso aí da vasectomia e do ligamento de trompas. Se o homem ele não quiser mais engravidar ninguém, ele tem a possibilidade de fazer a vasectomia, e se a mulher não quiser mais de jeito nenhum ficar grávida de nenhum homem, ela vai e opta por fazer o ligamento de trompas. Então, hoje em dia, a gente tem uma série de procedimentos que ajudam, mas a gente também tem uma série de procedimentos que a gente sabe que atrapalham o corpo. Tá? A gente às vezes até vê aí na televisão algumas pessoas morrendo por conta de querer fazer algumas modificações no corpo, né? Por parte estética, e aí muitas das vezes acaba se dando mal por conta disso, né? Acho que foi semana passada mesmo, morreu uma menina por conta dela ter aplicado uma substância no corpo dela, em que não era uma substância correta de ser aplicada. Por quê? O que o brasileiro ele tem muito isso, né? O que o brasileiro faz? Ele quer levar vantagem de alguma maneira. No dinheiro, claro. Aí, por exemplo, se o silicone custa, sei lá, 3 mil reais, um que deveria ser colocado no corpo, custa 3 mil reais, e aí a gente tem um produto similar ao silicone, mas que não seria para o corpo humano,
mas com um valor assim, bem mais barato, por exemplo, R$ 500, ele vai nesse de R$ 500, exatamente. Isso, exatamente. Aí ele vai nesse de R$ 500, e aí o que, que acontece? Na maioria das vezes se dá mal por conta disso, né? Que é o que está acontecendo. Essa menina, ela colocou uma substância que tem uma porcentagem de acrílico. E quando isso entra em contato com a nossa pele, o acrílico dentro da gente enrijece. Então, se enrijecer alguma parte do nosso corpo e não passar sangue por ali, circular sangue por aquela parte vai necrosando, vai apodrecendo. E aí pode dar uma infecção generalizada, que foi o que aconteceu, e a pessoa morrer. Mas a gente, né, de modo geral, falo assim, de modo geral, hoje em dia as pessoas elas estão muito preocupadas com a parte estética. Por isso que eu falo para as meninas, falei semana passada, falei terça-feira de novo. Não se preocupem com a espinha todo mundo tem. Uma hora vai passar, entendeu? Só que a gente fica muito ligado ainda a essa parte da estética. O outro vai ver, vai achar isso, vai achar aquilo, vai me achar feia, vai isso, vai aquilo. Aí as pessoas acabam procurando, às vezes, procedimentos que às vezes não é tão legal de ser feito, correndo risco, para não se satisfazer e sim satisfazer o outro, porque ela está preocupada no que o outro vai achar, entendeu? Então é muito perigoso isso, a gente viver dessa forma. Eu sempre falo para os meus alunos, por estética, eu não faria nada, nenhum tipo de cirurgia, nada. Agora, se for por um caso de saúde, aí eu tenho coragem de tudo. Se eu estiver passando mal, com algum problema de saúde, se eu tiver que operar alguma parte do meu corpo, eu não vou ter medo para isso. Eu vou encarar. Agora, por estética, não encararia nada. Porque qualquer tipo de cirurgia, infelizmente, tem sempre uma porcentagem de risco, por mais simples que ela seja, sempre tem alguma porcentagem de risco. Então, para você se arriscar por estética, porque você tem que estar bem para o outro, porque o outro vai te achar gorda, porque o outro vai te achar feio, ou isso, aquilo, ou com o nariz assim, com o nariz assado, eu acho que isso não vale a pena. Entendeu? Mas cada um com o seu cada um. Hum. Hum. Sim, sim. Mas isso te incomoda? Sim. E assim, pelo que eu tenho acompanhado bastante isso também, esse assunto. Pelo que você está vendo na televisão, de todos os resultados que você já viu, você gosta mais de todos que você já viu ou você quase não gosta? Exatamente. Pelo menos, de todas as pessoas que eu já analisei, assim, que já fez esse processo, eu preferia a pessoa antes. Ah, ah, sim. Aham, aham. Isso. Foi o que eu falei lá na outra turma ainda há pouco. Fica tudo com a mesma cara de boneco. Eu falei a mesma coisa. Não gosta? Mas olha só, também é tão complicado isso, sabia? Essa cirurgia.
porque muita gente faz, mas assim, a possibilidade de acontecer algum erro também é uma cirurgia boba, né? Porque o nariz é uma cartilagem, então é uma cirurgia bem boba, mas muita gente dá erro. A Anitta, por exemplo, logo no início da carreira dela, ela fez, mas não teve assim um bom desenvolvimento e afetou até a voz dela, porque quando a gente respira pelo nariz, a gente tem que respirar pelo nariz, né, e soltar pela boca. Mas aí o que acontecia? Quando a pessoa canta, ela tem toda uma técnica vocal, então ela tem que respirar muito bem, senão ela não consegue levar determinadas notas musicais. E ela não estava conseguindo respirar direito pelo nariz. Aí, quando a voz dela saía aquela voz nasalada, uma voz fina demais. Aí ela teve que reverter essa cirurgia para depois fazer de novo. Aí agora ela tem um tempo já. Fica porque é cartilagem, fica bem roxo. Fica. É, não pode nem levantar o braço, né? É, é. Não pode fazer nenhum tipo de esforço, pegar peso, não pode levantar o braço. É, é assim mesmo, não pode. É aquilo ali mesmo. É uma prótese, né, que você insere no seu corpo. Pode ser colocado em qualquer parte, né, do corpo. Existem próteses de várias maneiras. Com a cintura mais fina. Hoje em dia a gente tem assim diversos procedimentos que as pessoas inventam e como isso dá muito dinheiro, né? Cada vez mais inventam mais coisa. Sim, com certeza. Sim, sim, isso. E iria fazendo exercício, iria retirar toda a gordura acumulada, né? Ia dissolver essa gordura acumulada, automaticamente iria deixar menor, né? Só que nesse procedimento leva tempo, né? E elas não querem ter esse tempo, esse é o problema. Aí acabam optando por métodos que sejam mais rápidos. Isso aí, exatamente. É mais ou menos por aí mesmo. Bom, vou fazer a chamada, tá? Deixa eu ver aqui que eu tenho que passar limpo a chamada de terça-feira, que eu estava sem o diário. Terça-feira foi dia 11. Bom, vamos lá. Ana Bárbara. Não estou ouvindo vocês, não, gente. Vocês estão falando? Oi, Ai, agora estou. Mas está tão baixinho. presente. Peraí. Ana Clara. Aqui. Arthur. Arthur tá aí, gente? Colocou no chat? Vê para mim. Breno Dias.
Daniel, ah, Tô tá. no chat. Diana, Presente. Ellen. Gente, Ellen está assistindo as outras aulas? Na minha aula eu não estou conseguindo ver Tá. Ellen. A passada eu acho que ela assistiu, tia. Acho que ela saiu na hora que a sua começou, tia. Ah, é? Ah, então tá. Queria falar com ela para ver se ela não vai voltar presencial. Gabriel Cabral, Presente. Gabriel Ribeiro, Presente. Gabriel Soares, Júlia, João Gabriel, João Pedro, José está aqui comigo, Júlia Lima também, Kemily, Botou no chat. Pedro Lucas, Chat. Rafael, Não tá. Rafaela, Presente. Rebeca, Presente. Renan, Presente. Tchau, tia. Até essa próxima aula. tchau. Sabrina, Tchau, tia. Sabrina botou no chat. Stephanie, Pode sair, tia? quem já terminou de copiar pode. Tchau, Aline. Quem eu chamei também pode também. Tchau, beijo. Tiago, Tchau, tia. tchau. Vitória, Vitória está aí online hoje, Vitória? Vitória tá aqui não, tia. Acho que não. Yasmin Rezende. Tô aqui. E Presente. Tchau, Aline. tchau, amor. Daqui a pouco eu libero vocês, tá? Terminem de copiar aí. Posso, pode. Júlia tá acabando, Júlia? Espera aí só um instantinho. Só um instantinho que eu vou interromper aqui, peraí.